Pai de amor, abra os olhos do nosso entendimento, amplie a nossa visão, vem expandir o nosso espírito, as nossas fronteiras. Deixa eu te ouvir orando um pouco. Deixa eu te ouvir orando. Deixa eu ouvir o som dos salvos. Isso, línguas, choros. Isso, vida. A igreja viva, que clama por mais, que declara amor, que clama por mais, que declara, que brada. Isso, você. Doce Espírito, doce Espírito. Deixa Ele te ouvir. Deixa Ele sentir o perfume derramado por você. Aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés. Ravarava xeriravassou, amanaravassou. Nós estamos prontos. Vem nos alimentar com a sua verdade, imutável, infalível, imparável. Pai, nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor tem para fazer nesse tempo na terra. A sua palavra diz que o Senhor não se agrada dos que retrocedem. E é por isso que nós nos reunimos aqui nessa noite, para buscar de Ti força, bom ânimo, renovo, restauração, vigor, estratégias, buscar as virtudes necessárias para permanecermos cada dia mais no centro da Sua vontade, aptos a cumprir o bom chamado e a boa obra que o Senhor já nos predestinou. Em nome de Jesus, se você concorda com essa oração, diga amém. Glória a Deus, amados. Quero agradecer a Deus, agradecer aos pastores, pela oportunidade, pelo privilégio. Pastor Antônio Carlos, pastor Ivoneida, por esses 13 anos juntos. Né, Vi? Agradecer a cada um. Esse dia é um dia muito especial, amados. A palavra é muito clara em dizer de estações e ciclos. E eu creio mesmo que nós rompemos juntos e entramos juntos hoje para um novo ciclo. Isso não é força de expressão e nem para alegrar teu coração. É Bíblia. Um dia o Senhor Deus falou com o pastor Antônio Carlos e ele disse: não passa de hoje, porque há tempos marcados por Deus. Não é, pastor? Há tempos marcados. Ele tinha vários dias para começar esse trabalho, mas o Senhor deu um brado e disse: não passa dessa data. Há tempos. E eu creio, eu estou arrepiada. Meu corpo treme. Não é emoção, é convicção. É certeza do que está sendo liberado hoje, agora, sobre a sua vida. Queridos, há tanto para dizer, mas eu vou ser breve em minhas palavras. Eu pregaria no domingo passado, mas por uma série de fatores eu não consegui. E o Senhor organizou para que hoje eu estivesse aqui. Nesse dia tão especial para mim
E eu creio que para todos nós. 13 anos da Igreja da Vitória. E a palavra que Deus trouxe no meu coração é que o amor é o poder de Deus. Eu me coloquei a orar por esses dias, entendendo e buscando entender aquilo que Deus tem para nós, para essa nova estação, para esse novo tempo. Porque eu creio numa valentia que tem sido derramada sobre nós. E eu creio que esse ano é mesmo um ano de disruptura. É um ano de levantarmos intrépidos e valentes e avançarmos. E o Senhor me fez lembrar algumas coisas. Há 13 anos, quando o pastor começou, quando nasceu, porque amados, deixa eu te dizer, igreja que abre, fecha, mas igreja que nasce, tem alguém me entendendo? Igreja que abre, fecha, mas igreja que nasce, vai ser arrebatada com ele nos ares, quando ele voltar, porque veio dele e para ele voltará. E quando o propósito, algumas coisas muito específicas vieram ao coração do pastor, eu senti de compartilhar com vocês, porque às vezes você não ouviu isso ainda. Às vezes você chegou aqui há pouco tempo, ou há não tão pouco tempo, mas o suficiente para não ter ouvido sobre isso. E eu quero passar rapidamente com você, para nós entendermos a que viemos. Amém? E duas coisas específicas que Deus trouxe no coração do nosso pastor. É que ele estaria nascendo, um ministério foi gerado. E estaria nascendo sobre 5 pilares. O amor, o perdão, a humildade, a fé e o poder. Esses são os pilares. Esses são os pilares específicos. Nós sabemos que são os princípios, atributos, tem uma miscelânea de coisas que o Senhor tem, mas Ele estabeleceu coisas específicas, pontuais, para que nascesse esse lugar. E uma outra coisa que era muito veemente, sempre foi no coração do pastor, é que essa igreja, ela cumpriria o ministério completo de Jesus. Eu diria hoje que nós viveríamos o evangelho completo. A Bíblia diz que Jesus, ele ensinava, ele sentou ali ao pé do monte e ele ensinou o sermão. A Bíblia diz que ele pregava. Diz que ele expulsava demônios, curava enfermos. Então, amados, eu estava orando hoje e eu chorei. Porque eu me vi diante de uma responsabilidade, e você também, eu estou compartilhando essa responsabilidade com você. E com você. Se nós formos pensar aqui nesse resumo de 2 segundos, nós temos a plenitude de Deus. O ministério completo de Jesus, ou seja, o evangelho completo, verdadeiro, genuíno. E pilares, amados, que se resumem no amor, e Ele é o próprio amor. Porque se nós formos observar, hoje eu fiquei meditando e orando, e por isso essa palavra, e selou com essa palavra que estava no meu coração já há alguns dias, que o amor é o poder de Deus. Porque o amor é o primeiro pilar. É impossível perdoarmos de fato se nós não exercitarmos o entendimento de que Ele nos amou primeiro. Então Ele nos perdoou e Ele disse: perdoe para que vocês sejam perdoados. A humildade, amados, ela verdadeiramente vem de um coração contrito, quebrantado, inundado e encharcado de amor. A certeza de que nós somos pobres em espírito, que nos faz bem-aventurados, nos colocar nesse lugar.
é reconhecer que Ele é, que Ele era e que Ele há de vir. E que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É amá-lo. A fé. E o pastor dizia sempre isso. E está lá em Gálatas, é lá para frente, mas eu já vou ler, Gálatas 5:6. Pois quando estamos unidos com Cristo, não faz diferença nenhuma estar ou não circuncidado, porque o que importa é a fé, que age, que opera por meio do amor. O pastor sempre disse que a fé era irmã do amor. Elas caminham de mãos dadas. A fé, ela age por meio do amor. E isso me trouxe uma responsabilidade muito grande de olhar a plenitude a ser vivido. Está diante de mim e de você. E como a pastora orou aqui no início e disse de erros, acertos, a palavra do Senhor nos diz lá em Provérbios 4:18 que a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, porque ela brilha, 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 brilha até ser dia perfeito. Nós não somos mesmo e nem podemos ser, e Deus nos livre de sermos a igreja de 13 anos atrás. Nós estaríamos desperdiçando todos os aprendizados e todas as dores e choros e tudo. Nós não somos, não podemos ser e não seremos a igreja de 13 anos atrás. Definitivamente. Mesmo estando em cima desde 13 anos atrás, baseados em alicerces primordiais, princípios. Mesmo declarando que somos um povo que vive o evangelho pleno, perfeito, o ministério completo de Jesus. Eu tenho hoje, eu carrego hoje, e eu declaro e libero sobre você hoje, há um brado dos céus para a nossa vida hoje. Um brado dos céus, amados, porque nada é aleatório, solto. Tudo de Deus é muito bem costuradinho. Um brado do céu para nós, de forma específica, como igreja da Vitória. Mas muito além disso, um brado dos céus para a noiva de Cristo na terra. Entendem que é um brado que combina, é o mesmo brado. Que faz com que nós entendamos que há necessidade sim, de como Oséias 6:3 diz, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, conheçamos e prossigamos em conhecer. Há uma necessidade, amados, de sermos odres novos, expandirmos o nosso espírito, o nosso entendimento, a nossa mente, renovarmos o nosso entendimento. Porque, amados, os princípios estão certos. Nós nascemos sob princípios poderosos, inquestionáveis. Mas fato é que ao caminhar por todo esse tempo, nós vamos descobrindo que apesar de declarar algo, aquilo às vezes não é a verdade do nosso coração. E é por isso que nós nos reunimos. E é por isso, e é isso que eu venho falar com você hoje, a necessidade de sermos corpo, de sermos família. Mas nós aprendemos aqui há alguns dias atrás, eu ministrei sobre a contemplação. E que Deus se fez conhecido em tempo e espaço real, através de Jesus. Quando Jesus encarnou, quando Jesus nasceu, nós então conhecemos Deus em tempo real. Porque Ele é a expressão do próprio Deus. Ele é a manifestação do próprio Deus. Jesus se fez carne. Então nós o conhecemos em tempo real. E a nossa transformação, ela acontece na medida que nós contemplamos Jesus. Eu estou aqui abrir um parêntese para você entender, guarda isso. Nós falamos sobre isso numa ministração passada dessa. E nós aprendemos com Paulo lá em 2 Coríntios. Paulo nos dá o caminho dessa transformação espiritual.
Lá em 2 Coríntios 3 diz assim, ó: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, nós estamos sendo transformados com cada vez glória maior. Nós nos transformamos gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Como que isso acontece? Quando nós contemplamos ao Senhor. E aí nós aprendemos que como é que nós contemplamos ao Senhor através, e o VJ tem ministrado muito sobre isso, através das disciplinas espirituais. Orar, ler a Bíblia, jejuar. Então quando eu oro eu conheço a Deus? Não, amados, a oração não é algo assim, então eu orei 2 horas, eu li 1 hora de Bíblia e jejuei 3 vezes por semana. Então agora eu tenho crédito para chegar 3 metros mais perto do altar, da sala do trono. Não, amados. A oração, ela nos alinha, nos coloca num lugar onde Ele tem acesso. Ela nos alinha, nos coloca num lugar onde os nossos ouvidos são abertos, sensíveis para entender. Os nossos olhos começam a enxergar a movimentação do mundo espiritual. O nosso discernimento é elucidado sobre o mundo espiritual. São as disciplinas espirituais que nos trazem para esse lugar de contemplá-lo e então nos tornarmos como Ele é. Nós somos criados, existe a ciência, a neurociência conta que nós temos um neurônio chamado neurônio espelho. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós contemplamos. Por isso que quando nós ficamos muito perto de uma pessoa, a gente começa a falar como essa pessoa vestir, como essa pessoa... Tem alguém que já viu isso acontecendo? Ele nos criou assim, porque Ele nos criou para estar com Ele, para nos relacionar com Ele. Ele criou o homem e colocou no jardim para se relacionar com esse homem. E para crescer nisso. Por que eu estou dizendo isso? Nós então, como igreja, entendemos que é através das disciplinas espirituais que nós contemplamos a Jesus e que nos tornamos parecidos com Ele. Mas eu quero te perguntar, como é que o mundo vai contemplar Jesus? A pergunta é: como o mundo vai contemplar Jesus? Alguém tem a resposta? Através da sua existência. Através do seu deitar e do seu levantar. Sabe quando é que o mundo vai contemplar Jesus? Quando nós formos o evangelho encarnado de Jesus. Sabe quando é que o mundo vai contemplar Jesus e então começar a se tornar como Ele, ser atraído para esse mesmo lugar que nós temos andado e conhecido, e o ID será então vivido por nós? Foi a última ordenança do Senhor sobre as nossas vidas, ID. Então o ID será cumprido quando nós vivermos os 5 pilares onde nós nascemos, quando nós vivemos o evangelho completo. Quando nós vivemos em família, em comunidade, amados, e aqui eu chego naquilo que Deus tem ministrado nos últimos dias, bombardeado no meu coração. Quando nós vivermos o verdadeiro relacionamento que Ele tem para nós. A Bíblia é muito clara. E eu quero te perguntar, qual foi a primeira consequência do pecado? Qual foi a primeira consequência da queda? Quebra de relacionamento. Do homem com Deus e do homem com o seu próximo. Porque quando Deus falou: Adão, onde você está? Ah, eu estou aqui porque eu estava nu. E quem te mostrou que você estava nu? A mulher que o Senhor me deu. Ali já foi a primeira briga, amado. Primeiro encontro de casais já teve que acontecer ali naquele lugar. Quebra de relacionamentos. E o que isso nos diz? A importância do relacionamento. Sabe por quê, amados? É porque é nesse lugar que nós exercemos e manifestamos a natureza dele. É no lugar do relacionamento. E nós nascemos assim, abraçando, beijando. Mas nós entendemos que abraçar e beijar não é suficiente, não é tudo.
Porque o fim não se consome nisso. E o que eu venho, e o brado que há no nosso coração, e o apelo de Deus para mim e para você hoje, é vivermos a fé que opera pelo amor. É sermos essa igreja de amor, de família, é vivermos em comunidade. Hoje é aniversário da igreja, então nós estamos falando aqui de corpo, igreja. Aí você fala, pastor, mas eu estou com tanta coisa para resolver. Deixa eu falar, a sua vida se resume nisso? Esse é o nosso problema. Nós nos apartamos de quem nós somos, então nós não funcionamos. Ele nos criou para completar, aquele que completa todas as coisas, mas não é você sozinho, é você como corpo. É com a noiva que ele fala. É a igreja, é a noiva que ele vai vir buscar e resgatar. Sabe por que os relacionamentos são tão bombardeados? Porque toda expressão de amor só é possível através de relacionamentos, amado. Se ele é o próprio amor, e se ele nos manda amá-lo e amar ao próximo, como serão as expressões de amor, se não é em relacionamento? Mas os nossos relacionamentos, eles têm se tornado cada vez mais superficiais e rasos, mais condicionais. Porque nós não temos a pessoa como uma comigo. Então, qualquer coisa que sai daqui, do meu jeito, da minha visão, do meu entendimento, eu rompo. Amados, você já pensou se sua mão não conseguisse coçar as suas costas, aí você emburra com a mão e corta ela fora? Assim, um motivo desse. Todas as vezes que a gente tropeçasse, não tropeçou, e aí você vai lá e corta seu dedo? Tropeçou, caiu, aí porque o pé tropeçou, o joelho bateu no chão, o rosto, o dente quebrou, corta o pé, ué, o que tem? Não quero ver seu tropeço. Não vou tropeçar mais, eu corto o pé. Esse é o nosso problema. Nós não nos sentimos um. Então a gente se livra fácil. Corta. Mas não é isso que o Senhor nos chamou para viver. E não é nesse lugar que estão as ricas bênçãos e toda sorte de poder, de unção, de autoridade e promessas e legado e tudo que nós temos à nossa disposição, mas que não vivemos. Temos sido uma igreja pobre em obras, pobre em milagres, pobre em maravilhas. Mas eu falava hoje, esses dias com Deus, falei, Senhor, se a palavra do Senhor diz que naquele dia vão dizer, no seu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, o Senhor vai falar, apartai-vos de mim, e quem nem está fazendo isso? Porque a Bíblia diz, amados, que no último dia, as pessoas vão chegar, alguém vai chegar e vai falar para Jesus, mas no seu nome eu expulsei demônios, e eu curei. E a Bíblia diz que nesse tempo, nós viveremos tempos tão difíceis, que se ele não abreviasse os dias, se possível até os escolhidos seriam enganados. Sabe o que é um engano, amados? É quando você pega 9 verdades e coloca uma em verdade, meia verdade, dentro das 9 verdades. É um pouquinho só de fermento dentro de uma massa e leveda toda ela. Então, se nós não formos esse corpo coeso, íntegro de forma incondicional, mesmo quando tropeça, mesmo quando não faz o papel que deveria estar fazendo já, mesmo quando você entende que é e você faz tudo para que aquela parte do corpo esteja saudável e você se responsabiliza em torná-lo saudável. Nós precisamos viver essa verdade para que então o engano não surrupie o nosso coração. Não roube as nossas obras.
Amados, Jesus expulsava, curava, ensinava. Ele veio a esse mundo e viveu aqui por amor. Eu não me envergonho do evangelho, disse Paulo aos Romanos, no primeiro capítulo. Romanos 1:18. Pois ele é o poder de Deus para salvar a todos os que creem. Primeiro os judeus e também os não judeus. Eu não me envergonho das boas novas. Eu não me envergonho do amor, porque ele é poder de Deus. É o amor que é poder de Deus. Amados, os mandamentos, mesmo a lei e os mandamentos do Senhor, elas não têm em si o fim. O que você está querendo dizer, pastora? Que às vezes nós precisamos entender algo. Isso é forte, mas é verdadeiro. Verdadeiros cristãos são motivados por valores mais superiores. Verdadeiros cristãos são motivados por valores mais superiores, queridos. E quais são esses valores? O amor a Deus e ao próximo. Eu quero te dizer que existem apenas 2 objetivos finais pelos quais vivemos. Não tem um terceiro. Não tem um terceiro objetivo. Como pessoa, como indivíduo, como igreja, só existem 2 objetivos finais pelo qual vivemos. Escondido atrás de ações benignas, benéficas, escondido atrás de boas ações, escondido atrás de atitudes legítimas, legitimamente cristãs, está o objetivo e o alvo da nossa existência. E às vezes, amados, você nunca parou para pensar sobre isso. Mas hoje o Senhor traz luz sobre isso nas nossas vidas. E quais são os 2 pontos? Primeiro, agradar a Deus e buscar o bem supremo de toda a humanidade, do próximo. Esse é o resumo de toda a palavra. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E Jesus ousou mais no livro de João. Ele diz: amar como eu amei. Amar o próximo como eu mesmo amei. E qual que é o segundo objetivo, pastora? O segundo alvo? Eu. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se não for por amor, de nada me valeria. Ainda que eu carregue um fardo e um jugo e um peso em nome de outras vidas e de outras pessoas, se não for por amor, nada disso me valeria. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e que eu tenha toda a sabedoria, se eu não tiver amor. Ainda que eu pegue todos os meus bens e venda e doe, se eu não tiver amor. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. E como é que nós vamos experimentar essa verdade? Em família. Como é que eu creio quando alguém cai pela 1000ª vez? E não falo fulano com fulano não tem jeito. Você vai esperar alguma coisa de fulano? Não, fulano não tem jeito. Quando é que eu creio? Quando todos acusam, julgam e condenam? Em família. Ele tudo crê. Como Jesus com Maria Madalena. Ele diz: mulher, onde estão os seus acusadores? Ah, igreja. Nós precisamos ser a voz de socorro na vida de alguém. Tem alguém esperando que você creia nele. Como que eu creio? Como que eu suporto? Como que eu suporto? Em família. É em relacionamento. Como
que eu sofro? Em relacionamento, em comunidade. Se Jesus não está ocupando o primeiro lugar na nossa vida, eu quero te dizer, não existe neutralidade. Não existe outra saída. É você mesmo. É o ego. O ego, o eu, usurpou o trono do próprio Deus, se assentou nesse lugar e está governando a minha e a sua vida. Quem tem governado as nossas vidas? Eu não estou falando de atitudes. Eu estou falando de motivação. Eu estou falando de algo que não vai se queimar quando as nossas obras forem apresentadas diante de Deus. A Bíblia diz que haverão obras de palha, de feno, de madeira. Existem coisas que fazemos que parece ser legítimo, mas a motivação e a intenção as torna ilegítimas. E elas se queimarão naquele dia. É o motivo do nosso coração. Jesus orou, amados, Jesus orou assim, ó: Pai nosso que está no céu, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amados, ele pediu o pão nosso de cada dia. A igreja é plural, nós. Sabe qual que é o grande problema, amados? Eu dizia isso esses dias para o Gustavo. A gente conversando. Eu falei: amor, sabe por que grandes homens caem? Homens poderosos de Deus. Homens que indubitavelmente são homens de Deus. Por que caem? Porque Deus falou com eles. Que isso, pastora? Eles têm tanta certeza de que Deus falou com eles e falou mesmo, que eles ficam cegos com uma revelação. E não agem em comunidade, corpo, família, não ouvem. Se arrogam. Arrogância da certeza de que Deus falou com eles. E falou mesmo. Mas então por quê, pastora? Porque o Senhor nunca vai entregar o quebra-cabeça inteiro para uma pessoa só. Porque Ele nos fez para ser, um é a mão, um é o pé, um é o olho. Aí Ele te entregou uma revelação extraordinária. Ele te entregou mesmo uma revelação extraordinária. Mas quando você reúne e une com a revelação do outro, aí você entende o cenário. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Ele te entregou mesmo algo, Ele falou mesmo algo com alguém. Mas amados, nós não fomos feitos e criados para andarmos sozinhos. Nós somos feitos para ser corpo. E aí nos arrogamos sobre uma direção que Deus nos deu. E não compartilhamos, e não buscamos entender. E aí sabe o que acontece? O cenário, um quebra-cabeça inteiro. Algo tão maior, tão superior, tão mais amplo, tão mais tremendo. Deixa de ser vivido. Deixa de ser estabelecido. Porque não foi compartilhado. Porque não foi comunicado. Porque não houve ferro afiando ferro. Um ajuste, uma aresta. Ah, amados, como nós temos sido rasos em nos relacionar. Sabe o que o Senhor... Sabe o que eu chorei hoje, amados? Pensando na igreja de Atos e pedindo para Deus nos dar a graça de viver o que eles viveram. Família. Nós não recebemos mais nas nossas casas. Nós não compartilhamos mais. Às vezes fazemos campanhas, e isso, me ouça com atenção, guarde seu coração. Tudo válido. E arrecadamos, e ajudamos, mas às vezes tem um irmão dentro da igreja que está desempregado.
E nós, sem necessidade de grupos de WhatsApp, podíamos estar entendendo e sentindo. Outro dia uma pessoa me mandou uma mensagem muito transtornado. Pastora, eu tento da minha forma, da forma que eu posso servir tantas pessoas. Eu tenho passado por momentos tão delicados, ninguém me liga. Nós não temos sido igreja. Você sabe o nome do irmão que está do seu lado? Nós queremos números, nós queremos alcance, mas nós não queremos gerar, parir, dar luz. Nós não queremos amamentar, vou parrotar, passar a noite. Aquele serviço que ninguém vê, só o Pai das luzes, aquele de onde vem toda boa dádiva, Ele está vendo. Como aferir o poder de Deus na nossa vida? Como aferir o poder de Deus nesses últimos tempos? Se nós não podemos aferi-lo por milagres e maravilhas, porque muitos serão enganados com milagres e maravilhas, e eu não estou dizendo que nós não podemos fazer, porque eu sou apaixonada em milagres e maravilhas. Amados, a minha vida é um combustível, milagre e maravilha, e nós vamos viver muito, muito milagre e maravilha nesse lugar. Mas como consequência de amar a Deus acima de todas as coisas e de amar ao próximo. Como aferir o poder de Deus na vida de uma pessoa? Seus relacionamentos. Como são seus relacionamentos? Sabe por quê, amados? Tem milhões de melhores do que eu. E eu sei disso para estar aqui. Eu falo para as meninas, se eu não voltar nesse louvor, não faço falta. Elas tudo canta melhor que eu não toco nenhum instrumento, não faz falta. Ai de mim, se eu sair desse lugar, de viver a graça, de compartilhar esse lugar com eles. Melhor para pregar. Mas o Senhor, sabe o que me intriga, igreja? Jesus não escreveu nada. Não deixou nada escrito assim, ó. É assim que faz igreja. Não. Mas Ele ensinou como dar a outra face. Ele ensinou como amar os que maldizem e abençoar os que perseguem. Ele teve relacionamentos profundos, amor de entranha. Eu fico imaginando Davi com aqueles homens. Homens atravessaram exércitos para buscar água para Davi. Que nível de comprometimento, de amor, de entrega. Como são os seus relacionamentos? Como são os nossos relacionamentos? Sabe por que eu estou dizendo isso, amados? Deus poderia ter escrito. A única coisa que fala na Bíblia que Deus escreveu, sabe foi o quê? Na areia. Ninguém sabe. Hã?
E ouve. Simplicidade, profundidade. Ele deixou escrito, ele deixou a vida dele escrita e derramada para nós. Sabe por que eu estou falando isso, amado? Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos querendo grandes cargos. Desde dentro da igreja. Às vezes nos contrariamos porque as pessoas não nos reconhecem. Às vezes ficamos chateados porque nós queremos números, queremos Instagram lotado, queremos resultados. Eu quero te falar que fruto é diferente de resultado. Mas eu quero te dizer que hoje não importa o que você tenha na sua mão. Se você tem uma empresa, se você tem um trabalho bem sucedido, se você não tem, se você tem um cargo na igreja, se você não tem, eu sei que você tem que ter um relacionamento. Se você não tem, deveria ter. De pai, de filho, de irmão. Um relacionamento. Então o que o Senhor falava no meu coração? Como é que nós aferimos o poder de Deus? Na comunhão. Como que é a comunhão, nossa comunhão com os nossos irmãos, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos? É hoje, mas sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos orar para nós termos essa igreja. É assim e é nesse lugar que nasce uma igreja. Como é que nós aferimos o poder de uma igreja? Como que nós sabemos que uma igreja é poderosa? É uma igreja que ensina e que vive a simplicidade de Jesus e a profundidade dos seus relacionamentos. É uma igreja que divide, compartilha com os outros. É uma igreja onde ninguém sofre necessidade de nada. Nem de carência, nem de questões financeiras. Porque uns dividem com os outros. Compartilham com os outros. Como está na sua casa, na sua família, amados? Então entendem que é agora. Como é que eu sei que é uma pessoa poderosa? Quando ela tem relacionamentos poderosos. E como é, pastora, que eu gero relacionamentos poderosos? Com vulnerabilidade. Deixa de ser Mulher Maravilha, super-homem. Com verdade em amor. Com generosidade. É assim que nós construímos relacionamentos profundos. Quando nós somos generosos. Generosos em doar. Generosos, amados, em declarar. Às vezes, glória a Deus, está ouvindo? Oi? Às vezes, realmente, humanamente falando, aquela pessoa não é digna de confiança. Mas seja generoso em liberar palavras sobre a vida dela. É assim. É Jesus falando para Zaqueu: desce, eu vou dormir na sua casa, porque hoje convém. A salvação vai entrar na sua casa hoje, Zaqueu. Como é que nós somos uma igreja poderosa? Uma igreja que não terceiriza. Eu não responsabilizo os pastores, os obreiros. Não, eu sou parte dela e eu levanto e faço. Em amor. Como Jesus, que fez tudo em amor. Amados, Jesus, eu disse isso aqui há um tempo, eu achei, isso mexeu comigo. Jesus não expulsava demônio para ver livre daquela pessoa perturbada perto dele. Ele expulsava por compaixão e amor. Entende? Sabe por que às vezes nós oramos e não vemos fruto nas nossas orações? Porque a gente está orando para a pessoa melhorar, para a gente ter alívio na vida e não ter compaixão de uma pessoa que vive escrava de Satanás. Compaixão da alma de alguém que vive escravizado. Eu estou olhando. Então entende isso. E não é Jesus. Entende aqueles dois objetivos que eu disse lá no início. Os dois propósitos das nossas existências. Só existem dois. Ou é o bem do próximo de verdade. E eu quero te convidar para reconhecer isso. E orar comigo hoje. Nós precisamos reconhecer, amados, que o trono das nossas vidas, no alto e sublime trono das nossas vidas, está sentado nada mais, nada menos do que nós mesmos e o nosso ego. E quando nós oramos por alguém, é porque ele está nos devendo, então eu preciso receber o dinheiro. Tem alguém aí? E quando eu oro para alguém, o fim daquilo é a minha autorrealização, é a minha autopromoção, é a minha bênção, é a minha paz.
Quando assumimos essa verdade, nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Nós somos o ponto de conexão entre os céus e a terra que Deus escolhe para fazer fluir milagres e maravilhas. É por isso que somos alvos de retaliações. É por isso mesmo que somos alvo de retaliação. Nós não podemos deixar de entender que o mundo espiritual é ativo. Porque foi em cima disso que Deus fez com que essa igreja nascesse. Entender que o diabo é o adversário das nossas almas. E que ele vem para nos influenciar, sim. Nós não podemos terceirizar a responsabilidade dos pecados, porque nós não estamos possessos. Nós temos domínio próprio. Ou pelo menos tinha que ter. Mas somos sim influenciados, porque Eva foi influenciada por ele. Alguém falou com Eva. Alguém tem notícia disso? Alguém foi lá conversar com Eva e falar: ó, Eva, essa história não é desse jeito. Assim como às vezes fala na sua mente, fala na minha mente. E é por isso que nós expulsamos demônio de crente. É por isso que nós expulsamos demônio no início do culto. Porque não tem ninguém em possesso, mas existem hostes espirituais da maldade para tirar a sua atenção do culto, para te fazer sofrer tanto e a ponto de olhar só para você numa autopiedade tão grande que você não consegue olhar para a glória e para a luz daquele que está aqui nesse lugar. É por isso que nós expulsamos, para que ele pare de nos influenciar, para que a atmosfera seja limpa e pura, para que eu possa ter condição de adorar. Mas a autoridade está no amor. Quando eu olho para alguém e quando eu amo, amados, guarde isso. Fazer algo, fazer a obra dele sem amar a ele e amar as pessoas que essa obra vão tocar. O que você está tocando? O que você está com esse instrumento? Ninguém pode falar nada. Cheio de milindre. Pastor, está dando recado? Não, isso daqui vai para o mundo inteiro. Alguém está ouvindo, está lá na portaria criando confusão com todo mundo. Para com isso. Ame a Deus e ame as pessoas que serão alcançadas pelo que você está fazendo. Esse é o único propósito. Se não vira, sabe o que? Religiosidade, legalismo. Fazer para Ele sem amá-lo e sem amar as pessoas. Como é que eu amo a Deus? Amando o próximo. É impossível falar que amamos a Ele, a quem não vemos, se não amamos a quem nós podemos apalpar e tocar. O próximo é o alvo do seu amor e do meu amor. O próximo. Queridos, eu quero te convidar a orar agora. Eu creio mesmo que nós entramos numa nova temporada hoje. E essa nova temporada consiste em ser família. Começar. Sabe aquela sensação de começar de novo? Vamos começar de novo? Vamos renovar os nossos votos com o Senhor. Vamos renovar a nossa aliança. Vamos. Alguém quer? Alguém está disposto a começar uma nova história? A entender o que é, a buscar entender o que é corpo. E não uma igreja, um lugar onde a gente vem para ser abençoado. Não. Um lugar onde a gente vem para adorá-lo e para servir. Se você concorda com essa palavra, eu te convido para ficar de pé. Para nós orarmos. E pedimos para Deus que Ele venha fazer de nós uma igreja madura. E nos dá disposição. Pai, nós oramos. Em nome de Jesus. Senhor, essa palavra é uma palavra dura, mas uma palavra de amor. Uma palavra que nos faz inaugurar um novo tempo. Toda verdadeira prosperidade, ela só vem dessa verdade. Todo verdadeiro bem, ele só pode vir dessa verdade. Senhor, toda paz, toda fartura
vem desse lugar. Um lugar de entendermos o propósito da nossa existência. Fomos criados segundo a sua imagem e semelhança, para vivermos em unidade e em comunidade. Pai, tira os nossos olhos das multidões, dos números. Tira os nossos olhos de nós mesmos. E nos faz olhar como corpo, como comunidade, como igreja. E nos faz nos mover dessa forma a partir de hoje. Eu te louvo por tudo que nós vivemos até aqui. Nós não estamos menosprezando o que nós vivemos até aqui. Te louvamos por toda a experiência, por toda a bagagem, por cada vida, por cada palavra, por tudo derramado nesse lugar. Mas nós sabemos que o Senhor tem uma cachoeira de poder e um novo tempo para nós. Nós não queremos e não viveremos a conta gotas. Há um jorrar do Senhor. E nós estamos aqui para falar, Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes ignoramos toda essa verdade, mas hoje nos alinhamos a ela para vivermos o sobrenatural do Senhor, amar e viver para o bem maior do Senhor e do próximo. Então saber que certamente nós já estamos mais do que abençoados, nos faz ser viver para a glória do Senhor. Cura, liberta, transforma. Nós declaramos que entramos, adentramos, inauguramos uma nova estação com o Senhor. Uma nova estação como pessoa, de forma única, mas uma nova estação como corpo, como igreja. Essa igreja que o Senhor vai vir buscar. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu amo vocês.